fica aí. Então, atendendo ao convite e dando continuidade ao nosso estudo, hoje nós vamos ver, então, a lei do progresso, que está lá no livro 3º do Livro dos Espíritos, no capítulo 8, e tem tudo a ver com o momento em que nós nos encontramos. Todos vocês, depois eu vou enviar a aula gravada, então não se preocupem com anotações, e todas as imagens são de uso público, porque são imagens de internet, tá bom? O progresso é a aspiração pelo melhor, pelo bem. É a prova da existência em nós de um princípio superior, de alguma coisa grandiosa, quase divina, que nos encaminha para os destinos mais altos, que nos lança sempre para a frente nos domínios do pensamento e da consciência. Prosseguir incessantemente, tal é a lei que rege a vida dos espíritos. Esta colocação filosófica do Leon Denis, que está no livro O Progresso, abre bem e ilustra bem qual é o nosso objetivo e qual é o nosso ideal. Criados simples e ignorantes, ignorantes no sentido do desconhecimento. Mas desde o momento da nossa criação, nós temos uma destinação. E o Pai, o Criador, ele sabe de todas as nossas possibilidades. Dotados do livre-arbítrio, todos nós caminhamos através das reencarnações infinitas e em cada uma delas procurando sempre nos melhorar. Quando ele fala da quase divina, porque sim, como o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina, claro, sendo Deus a perfeição, nós poderemos adquirir essa quase perfeição. Seremos espíritos perfeitos, mas não a perfeição, porque nós não nos igualaríamos, não teríamos como nos igualar a Deus, mas progredir sempre. Mesmo aquelas reencarnações, mesmo os nossos irmãos que enfrentam sérias dificuldades nas suas encarnações, mesmo as encarnações compulsórias ou obrigatórias, todos nós evoluímos, todos nós aprendemos, todos nós avançamos continuamente em direção à luz. O progresso é a lei da natureza. E essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Quando nós olhamos os reinos, quando nós olhamos o reino mineral, que é ali, as pessoas muitas vezes perguntam, mas um dia nós já fomos pedra, um dia nós já fomos um mineral? Não. O princípio espiritual, o espírito, é orgânico. Então, nós só podemos habitar algo que seja orgânico. Então, o princípio inteligente, ele começa a partir do vegetal. Porém, o próprio mineral, ele também evolui. A prova disso está na tabela periódica. Quando nós pegamos o primeiro dos elementos conhecidos e criados lá, o hidrogênio, ele tem um átomo. Quando nós olhamos hoje o dos últimos a serem descobertos, o lítio, por exemplo, ele já conta com 126 átomos. Então, o próprio mineral, a própria matéria inerte ou inanimada, também progride, também avança. É a evolução anímica que o Gabriel Delany sempre vem nos explicar com bastante coerência. Então, tudo aqui é progressivo, tudo aqui está em evolução, está em aprendizado, está em crescimento. E quando falamos aprendizado e crescimento e evolução, também moral, também no sentido de nos tornarmos como é a hierarquia, como é o Cristo, o mais perfeito dos espíritos que já viveu aqui entre nós. O estado natural é a infância da humanidade. É o ponto de partida do seu desenvolvimento
intelectual e moral. O homem, carregando em si o germe do seu aperfeiçoamento, não está na infância. O estado natural é transitório e o homem liberta-se pelo progresso e pela civilização. Por isso, estado natural e lei natural não são as mesmas coisas. Então, o estado natural é como fomos criados. O estado natural é o início de tudo. Só que ali nós estamos em aperfeiçoamento. Isso é estado natural. Lei natural são as leis divinas, são as leis imutáveis, são as leis que hoje nós já temos conhecimento e que todos nós e todos os seres estão sujeitos. Então, nós fomos criados em um estado natural, bruto, primitivo, e que pelo burilamento, pelo aperfeiçoamento, pelo estudo, pelo conhecimento, pela informação, nós vamos nos melhorando. Lei natural são as leis que regem as nossas existências. Hoje, no mundo de provas e expiações que nós nos encontramos, ainda nós temos muitos desconhecimentos de muitas das leis naturais, até porque hoje nós estamos situados no planeta Terra, sem acesso às informações de como funcionam os outros mundos. A lei divina ou natural rege a humanidade inteira e o homem se aperfeiçoa à medida que compreende e pratica melhor essa lei. No estado natural, o homem tem menos necessidades e não tem todas as tribulações que ele cria para si num estado mais aperfeiçoado. Mas o homem não pode retrogradar, e essa condição primitiva, pois seria negar a lei do progresso e o homem deve progredir sempre. Algumas palavras são difíceis, nós não mudamos o texto para manter o original do Livro dos Espíritos, por exemplo. Mas retrogradar é retroagir, é voltar para trás. É isso que ele está dizendo. Então, a lei natural e a lei divina regem não só a humanidade encarnada, mas também a humanidade desencarnada ligado ao planeta Terra. À medida em que nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos compreendendo a lei de Deus. Quando Kardec pergunta aos benfeitores se um dia nós compreenderemos Deus, os benfeitores, São Luís responde claramente: não, nos falta ainda sentido para isso. Porém, quando ele indaga onde está escrito a lei divina, diz na nossa consciência. Então, nós ainda não temos condições de conceber um Deus totalmente abstrato e espiritual, mas nós compreendemos Deus através da perfeição das suas leis. E à medida em que nós vamos avançando, nós vamos nos melhorando. Hoje, nós já sabemos das consequências dos desdobramentos, por exemplo, dos homicídios, dos assassinatos, do aborto, entre outras coisas. Tudo isso, nós estamos o quê? Conhecendo a lei divina, nós estamos conhecendo a lei natural. Quando Jesus diz, eu não vim derrogar a lei, ele está dizendo, ele não veio modificar a lei divina, ele não veio modificar a lei de Deus. A lei de Moisés, que era transitória, a lei de Moisés, que era adaptada para aquele povo, naquela época, naquela situação, essa Jesus mudou continuamente, não só na forma, mas principalmente na maneira de interpretar. Como nós não voltamos, como nós não retroagimos, não tem como um espírito, como desencarnou, por exemplo, voltar numa condição de animal, como muitos filmes hollywoodianos aí que nós já ouvimos. Não, não temos essa possibilidade.
O espírito vai sempre para frente, o espírito está sempre na busca da luz. Outra situação muito recorrente e que todas as vezes, quando se fala de progresso, nós temos que corrigir é exatamente essa ideia dos anjos caídos, como Lúcifer. Não existe um espírito na condição de angelitude, ele jamais vai se revoltar contra Deus, contra suas leis, ou contra o perdão que é concedido a criaturas ainda no mundo de provas e expiações, como o que nós nos encontramos. Então, a nossa caminhada é sempre, e não tem degrau, é uma rampa contínua. A evolução, o crescimento espiritual, ele não dá salto. Então, é como se nós tivéssemos uma rampa, em uma escada rolante, mas sem degrau. Aquela rampa contínua, onde, sim, algumas vezes nós vamos fraquejar, muitas vezes nós vamos dar 1, 2 passos para trás, mas nós sabemos da nossa destinação. É isso que está explicado na lei do progresso, na pergunta 776. A lei natural é a lei de Deus. É a única e verdadeira para a felicidade do espírito. Indica-lhe o que deve fazer ou deixa de fazer. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Eterna e imutável como o próprio Deus. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Então, a lei de Deus, a lei natural, ela vem sendo aperfeiçoada? Ela vem sendo modificada? Não. Nós, enquanto espíritos, a cada encarnação, a cada vinda nossa aqui no planeta, nós vamos nos melhorando. Tomamos conhecimento da lei de Deus, da lei natural, na erraticidade, e quando aqui chegamos para as reparações e a reconciliação com a lei divina, com a lei de Deus, nós vamos sempre nos melhorando. Todas as vezes em que nós entramos em desequilíbrio, todas as vezes em que nós entramos em desarmonia, é porque nós assim estamos em relação à lei divina. E muitos deles conhecem. Assim como nós, também um dia nós as desconhecemos. Hoje, nós já sabemos. Nós temos o Decálogo, ou os 10 mandamentos, mas nós temos os ensinamentos de Jesus. O Novo Testamento, que conta a história do Cristo a partir do anúncio da sua chegada aqui para viver entre nós, a manifestação divina do amor, que vem nos ensinar o código da fraternidade. Então, ele mostra que muitas das criaturas até conhecem, mas não compreendem. Daí a necessidade da interpretação. A doutrina espírita, ela tem esse dever, ela tem essa obrigação. Porque sendo a doutrina espírita uma doutrina de observação, onde Kardec fez inúmeros experimentos, não só para provar o mundo espiritual, mas também as leis que o regem. A reencarnação, que é uma palavra, junto com mediunidade e reforma íntima, nós só ouvimos dentro da doutrina espírita, porque ela mostra a justiça divina para todos nós. Então, sempre que nós estamos em dificuldade, sempre que nós nos encontramos desequilibrados, é porque nós estamos fora de sintonia com o universo. O universo é harmonia, o universo é equilíbrio, e nós precisamos compreender qual é a nossa participação, qual é a nossa contribuição dentro do contexto divino da nossa existência. A lei do progresso, ela é inevitável. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância.
porque tem que atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Então, o que ele está dizendo? Ninguém fica estacionário, ninguém fica ocioso, mesmo que ele seja levado, mesmo que ele seja conduzido pela maioria, pela lei natural, ele vai acabar progredindo. É como se fosse aquele aluno que está na sala de aula, mas não anota nada, não faz nenhuma pergunta, fica sempre mexendo com outras coisas. Mas ele está ouvindo, ele ouve, ele escuta as indagações, as colocações dos instrutores ou dos professores. Mesmo ele fazendo de tudo ali para se mostrar que não está interessado, ele vai acabar aprendendo, mesmo contra a sua vontade. Então, por quê? Porque nós não fomos criados para ficar ociosos. Jesus disse: o Pai trabalha todos os dias e eu também trabalho incessantemente. Esse trabalho não significa esse trabalho bruto, trabalho braçal, trabalho material. É o trabalho de cuidar da nossa própria evolução, do nosso próprio aprendizado. Então, quando Deus nos criou, quando nós estagiamos lá no cristal, quando nós passamos pela agregação da matéria no reino mineral, quando nós desenvolvemos lá no vegetal memória, aparelho reprodutor, o aparelho circulatório, quando nós compreendemos o que é a reprodução ali através do completo do ciclo das flores e dos frutos, então nós já estamos em desenvolvimento. E o reino hominal, que é a manifestação aí da centelha divina da nossa criação. Muitos trazem essa centelha meio apagada, meio discreta, mas nós temos que ativá-la sempre através do amor e da caridade. Então, o estudo, o conhecimento faz com que nos leva à sabedoria, o que faz com que nós busquemos ferramentas, recursos e mecanismos para melhor servir. E o que é o progresso? Como nós identificamos o que é algo progressivo? O progresso é a aspiração pelo melhor, pelo bem. É a prova da existência em nós de um princípio superior, que nos encaminha para os destinos mais altos, que nos lança sempre para frente, nos domínios do pensamento e da consciência. O progresso é uma lei que se realiza independente da vontade do homem. Segundo o Espiritismo, o sentido do progresso abrange a ideia da perfeição e do aperfeiçoamento. Então, essa busca constante que nós temos do o que é Deus? Quem é Jesus? Será que é somente uma lenda? O que é o céu? O inferno realmente acontece? Então, tudo isso nos mostra as nossas aspirações. Hoje, quando nós olhamos na época das cavernas, quando nós olhamos como era o planeta primitivo, a época dos dinossauros, a época aí muito anterior ao que hoje nós vivemos, nós vemos o quanto nós já galgamos de conhecimento e de aprendizado. Não vamos muito longe, né? Hoje, aqui, nessa metrópole, nessa megalópole que nos abriga, por exemplo, muitas das criaturas que nasceram aqui, nesta cidade, não sabem nem o que é um fogão de lenha. Mas no interior ainda tem e bastante o fogão de lenha. Isso significa o quê? Progresso. Como nós iríamos viver numa cidade igual São Paulo sem o gás encanado, por exemplo, sem o gás metano aí, que é da nossa utilidade. Então, à medida em que o espírito progride, também ele faz avançar o meio em que se encontra. Então, a busca por melhores condições, pelas conquistas não só do eletroeletrônico, mas do conforto, tudo aquilo, assim como o fogão a gás, a luz elétrica, tudo aquilo que vem de tecnologia
sabedoria. E isso vem na busca da perfeição, o aperfeiçoamento. Tornar a nossa existência aqui no planeta o melhor possível. Tornar mais suave a nossa caminhada, a nossa jornada. Então, se nós pudermos andar como era na época de Jesus, as pessoas andavam a pé, as pessoas caminhavam longas distâncias, mas hoje não. Hoje nós temos vários meios de transporte. Isso é progresso. Infelizmente, a moral dos espíritos encarnados no planeta e os desencarnados ligados, a moral não evoluiu tanto. Mas é esse o nosso objetivo. Também não deixa de ser um progresso, uma vez que somos todos aprendizes. A marcha do progresso. O progresso é resultado do esforço individual de cada um. O homem possui em si a força de progredir, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. Pelo contato social, os mais avançados ajudam o progresso dos outros. O progresso nos espíritos é fruto do próprio trabalho. Mas, como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade. Enquanto uns avançam rapidamente, outros se perdem em resultados materiais sem conhecimento nenhum de sua imortalidade. Nós somos seres gregários, nós somos seres que precisam viver em comunidade. Num primeiro momento, nós temos compromissos dentro do nosso planejamento reencarnatório conosco mesmo, individual. Depois nós temos compromissos com a nossa família, é o planejamento familiar. Nós temos com a sociedade em que nós vivemos, com o trabalho ao qual nós vamos desenvolver para o sustento material, o sustento físico e todas as criaturas que ali estão envolvidas. E a doutrina espírita não é uma doutrina que se aprende em uma semana. Os ensinamentos, os postulados da doutrina requer estudo, requer discernimento, requer compreensão e dedicação. Não que ela seja intelectualizada. Não, não é isso. Temos pessoas simples, humildes e até analfabetas, que são sábias, que têm muito conteúdo, que têm muito a nos ensinar. Mas o que ele está dizendo é que, mesmo vivendo em comunidade, nós avançamos individualmente. Por isso que uns compreendem mais rapidamente os ensinamentos do que outros. Enquanto um, à medida que toma o conhecimento, preocupa-se com o mundo espiritual e o seu retorno, sabendo que a semeadura de hoje será obrigatória a colheita amanhã, outros ainda vivem na vida material, ainda vivem na posse, ainda vivem aqui como se essa fosse a única existência, esquecendo-se da preexistência da alma, esquecendo-se da pluralidade dos mundos e também a dificuldade de compreender o que Jesus quis dizer, né? Existem várias moradas na casa de meu Pai. Exatamente por causa disso, que quando nós deixamos o corpo físico para uma vida depois da vida, precisamos ver onde o nosso conhecimento, onde as nossas atitudes e os nossos atos nos levaram. Mas o trabalho é esse recurso. O trabalho é, por excelência, a oportunidade. Quando fala trabalho dentro da doutrina espírita, é servir, é consolar, é indicar a direção, é corrigir a rota, é iluminar as trevas, é sustentar o pão espiritual. Porque o pão material, esse, muitas vezes, qualquer um tem condições de fazer, até para se livrar dessa situação. Então, a marcha do progresso, o progresso em si, nos oferece essa oportunidade. Saber que a importância não está em chegar em primeiro lugar,
mas chegarmos todos juntos, amando uns aos outros como Cristo nos amou. O progresso intelectual conduz ao progresso moral, pois dá aos homens a compreensão do bem e do mal. E assim, o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Então, muitos confundem o progresso intelectual, conhecimento, com moral. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Saber, quase na totalidade sabem, mas poucos fazem. É essa a importância. As pessoas continuam sabendo o preço de tudo. E tudo que você compra, tudo aquilo que você pode comprar, acaba, termina. Você adquire, isso é moral. O que você adquire, você não perde nunca. Nós levamos para a eternidade. Quando ele fala do desenvolvimento do livre-arbítrio, depois da dádiva da vida, o livre-arbítrio é, para nós, o maior presente, a maior responsabilidade que o Criador nos concedeu. Saber que nós somos livres para ir e vir e fazer o que nós quisermos. Mas como Paulo de Tarso nos ensina, sim, nós podemos fazer tudo, mas nem tudo é lícito, nem tudo nos convém. Nós somos prisioneiros das nossas escolhas. Nós somos prisioneiros dos desdobramentos de tudo aquilo que nós fazemos. Então, quando se fala de inteligência, logo as criaturas associam isso a uma evolução moral. Não. Nós temos espíritos muito inteligentes, com muito conhecimento, mas somente voltados para o mal. É a lei do progresso? Sim, nós vamos ver daqui a pouquinho, mais adiante. Sim, o mal também progride, o mal também avança. O mal também, ele tem outras formas de nos acessar e de chegar onde nós nos encontramos. Então, a nossa responsabilidade enquanto espíritas é porque o conhecimento traz a essa responsabilidade. Responsabilidade traz o comprometimento. O comprometimento leva à sabedoria. E a sabedoria nos coloca como ferramentas e como instrumentos a serviço do bem e a serviço do amor. Então, nós já passamos da fase de buscar primeiro o reino de Deus para entrar naquela situação que o Cristo disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso é uma responsabilidade de ensinar, de educar, de mostrar a direção, de corrigir e, principalmente, de oferecer as condições de entendimento daquilo que para muitos ainda é desconhecido. O progresso completo é o alvo a atingir, que os indivíduos e também as nações não chegam a ele senão o passo a passo. Até que desenvolvam o senso moral, podem utilizar da inteligência para praticarem o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. O homem pode entravar a marcha do progresso, em algumas vezes, mas jamais detê-la. Então, quando ele fala assim, o tempo, ele é um excelente companheiro. O tempo, quando nós compreendemos a sua utilidade, nós compreendemos que tempo perdido não se recupera, mas ele é também um excelente conselheiro. Então, quando nós olhamos para as criaturas, para as nações,
nós olhamos autoridade, nós olhamos poder, nós olhamos tutelados, nós olhamos subalternos, porque existe num planeta de provas e expiações como a Terra, existem diferenças, existem desigualdades. Alguma, aos olhos de quem não conhece a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, pode parecer um absurdo. Então, inteligência e moral nem sempre caminham juntos. E existem criaturas, existem essas pessoas que têm esse poder, que têm o cargo, que têm influência, que muitas vezes tentam barrar, como foi o Cristo. O Sinédrio, aqui quando ele fala, o homem pode entravar a marcha do progresso, vamos pegar como exemplo o nosso mestre querido, o responsável pela nossa estada aqui neste planeta bendito. O Sinédrio, que na época era o Congresso Legislador, através de Caifás e Anás, tudo fizeram para entravar, tudo fizeram para que o progresso não cegasse. Eles eram contra o Cristo? Não, eles eram contra os ensinamentos de Jesus. O homem, Jesus, para eles pouco importava. O que importava eram as ideias que ele estava trazendo. Aquela concepção de um homem livre, que ninguém pode escravizar o seu irmão, que Deus é para todos, que você tem que perdoar até 70 vezes 7, que nós não podemos roubar, que nós não podemos cometer adultério. Então, eles eram contra as mordomias que eles tinham. Eles eram contrários às regalias das quais eles usufruíam, mantendo o povo na ignorância. E a ideia era essa. Eles pensavam que, matando Jesus, ali eles estariam matando a ideia. O que não foi, muito pelo contrário. O desencarne de Jesus no Calvário serviu mais ainda como um impulso progressivo, porque aí nós saímos das trevas da ignorância, nós saímos das trevas do judaísmo e todas as suas leis ainda arcaicas da época do jugo da escravidão no Egito, para a lei de amor e de caridade. Quando Kardec coloca fora da caridade não há salvação, ele está fazendo uso da carta de Paulo aos Coríntios, exatamente explicando o amor que é servir. Então, esses homens, essas autoridades, essas nações que muitas vezes, para manter os seus privilégios, elas dificultam o entendimento, dificultam o progresso, mas todos eles serão lançados, todos eles serão conduzidos ao mundo espiritual e muitas vezes em situações como Jesus recomendou, como Jesus esclareceu, do vale de lágrimas e ranger de dentes. Então, o homem não tem como, é feito a vontade de Deus. Quando nós rezamos a oração dominical, quando nós oramos e nós estamos dizendo, numa das petições do Pai Nosso, nós falamos exatamente isso. Seja feita a tua vontade, aqui na Terra como em todo o universo. O princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Sem reencarnação, como se explicaria a diferença que existe entre o presente estado social e o dos tempos da barbárie? O mundo é um vasto campo de progresso. Como nós vamos explicar? Como a ilustração aqui mostra. Sim, todos nós vivenciamos uma situação como essa, não necessariamente como a imagem, mas todos nós estagiamos nesse primitivismo. Isso é um mundo primitivo, onde ainda
o estado natural que foi criado, onde o que prevalece é a perpetuação da espécie, é a continuidade da vida, é a proteção da família, mas nós já temos um conceito social, nós já temos uma hierarquia. E somente a reencarnação pode explicar essas desigualdades. Quando nós olhamos os atributos de Deus, a perfeição, a justiça, a inteligência e a misericórdia, fica difícil olharmos para a situação hoje do mundo. Parece que o mundo nos avilta, parece que o mundo nos confronta com tantas desigualdades, idiotias, aleijumes e síndromes. Não, nós temos as causas anteriores das aflições e temos as causas atuais das aflições. Nem tudo é da vida pretérita, nem tudo é de vida passada, e também nem tudo é de vida atual. Mas a reencarnação é o único fator que pode explicar todas essas diferenças existentes aqui entre nós. Todos nós que estamos aqui neste planeta, Carlos Drummond de Andrade tem um poema dele que ele fala assim: somos todos iguais e somos todos diferentes. Sim, nós somos individualidades. Não existe um outro ser igual a nós. Mas como explicar tudo isso que hoje está à nossa volta? Somente através da reencarnação, através da pré-existência da alma e principalmente do progresso evolutivo dos mundos. Nós, como espíritos, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Não o Deus criado à nossa imagem e semelhança. O Deus criado à nossa imagem e semelhança é aquele velhinho de barba branca sentado nas nuvens. Esse é o Deus que nós criamos. O Deus que nos criou é todo amor, é todo bondade, é todo justiça. Portanto, somente através da reencarnação nós reparamos a nossa imprudência e a nossa negligência em relação à lei natural, à lei divina, à lei de Deus. E o mundo, o planeta Terra, é a grande escola do espírito. Aqui nós temos a oportunidade de colocar em prática, fazendo as provas de toda a teoria adquirida na erraticidade enquanto desencarnados. Na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência na procura do alimento, dos meios de conservação, de preservação contra as intempéries e na defesa contra os inimigos. Entretanto, Deus deu-lhe o desejo incessante do melhor, que o impulsiona a procurar os meios de melhorar a sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, aos aperfeiçoamentos científicos, pois é a ciência que lhe proporciona aquilo que lhe falta. Então, a imagem que foi escolhida é exatamente para isso. Aqui, nessa época, a preocupação era com o alimento, era para ficar, como nos proteger da chuva, do vento, do sol escaldante, ao mesmo tempo em que procura ferramentas para facilitar, por exemplo, a aquisição dos alimentos. Só que já nessa época, da mesma forma que aprendemos que algumas ferramentas serviam para facilitar a caça, também facilitavam para que nós nos livrássemos daqueles a quem nos perturbavam. Aí já começamos a ter os desafetos. Então, essa busca da ciência, como melhorar a luz? Observando o movimento da água, o movimento da lua, o sol. Então, aprendemos a canalizar
os recursos naturais em nosso desenvolvimento. A cada encarnação, nós desencarnamos e vamos ao mundo espiritual. Lá, através do conhecimento, das explicações, sem o corpo físico e as restrições que ele impõe, nós, então, aprendemos muita coisa. E quando voltamos numa nova encarnação, esse conhecimento fica latente em nós. Então, nós aprendemos que, se nós fervermos a água, nós eliminamos muitas doenças. Se nós, desenvolvendo a busca pelo fogo, os alimentos cozidos facilitam a digestão. Então, isso é um conhecimento rústico, mas a tecnologia, a ciência vão avançando à medida que os espíritos também avançam. Então, o progresso ele está relacionado diretamente com a evolução do espírito. A cada novo corpo, a cada novo retorno à carne, nós vamos nos tornando um espírito melhor, mais leve, mais suave, mais tênue. A matéria vai melhorando pouco a pouco. Se nós olharmos para o corpo físico dos nossos irmãos a essa época das cavernas e olharmos nosso corpo físico hoje, nós vamos entender o que é um progresso. Então, o mundo é um progresso. Então, tudo é progressivo na chamada natureza, tudo é progressivo a partir da nossa criação. E nós somos elementos fundamentais nesse progresso. Onde nós nos encontramos, nós estamos sempre oferecendo esta oportunidade do progresso e da ajuda, do auxílio, do avanço. Comentário de Kardec à pergunta 783. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de opor-se a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Quando essas leis se tornam de todo incompatíveis com o progresso, ele as derruba, ele Deus, com todos os que a querem manter. E assim será até que o homem harmonize suas leis com a justiça divina. O que deseja o bem para todos, e não as leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. O maior obstáculo ao progresso do espírito é o orgulho e o egoísmo. Hoje à tarde, enquanto estávamos estudando aqui, revendo todo o texto a ser hoje estudado e compartilhado com vocês, chegou a informação de que o Congresso Nacional nosso, não se preocupe que nós não vamos falar de política, mas chegou a nós que o Congresso aprovou, o Supremo derrubou a ideia de que de legítima defesa da honra. O nosso Código Civil é de 1921, onde dava aos homens o direito de matar, aos homens de se livrar, vamos assim dizer, das suas esposas, por causa como se isso fosse um ato de vergonha e de desonra. Isso vai implicar o quê? Um menor número de feminicídio? Esperamos que sim. Porque hoje, qualquer advogado, que me perdoe os que aqui estiverem, qualquer advogado conhecedor da lei consegue amenizar ou relaxar uma prisão nessa condição baseado num texto retrógrado, num texto totalmente ortodoxo. Então, é isso que Kardec está dizendo. O progresso ele tem que atingir todas as áreas. Não pode privilegiar nenhuma classe, nenhuma raça, nenhuma casta, como ele se diz. Nós temos que trabalhar para que as leis humanas, para que as leis dos homens, cada vez mais se aproximem da lei divina, da lei de Deus. É esse o objetivo do progresso.
Os fortes têm que zelar pelos fracos. Os que conhecem têm que erguer o véu da ignorância, permitindo que todos tenham acesso à informação e ao conhecimento. Todos nós temos que tornar a vida dos nossos irmãos, dos nossos companheiros, mais salutar, mais agradável. Nós não temos que perguntar o que ele fez para estar assim. Nós temos que ver o que Deus colocou em nossas mãos para que nós possamos melhor servir. Então, à medida que nós trabalhamos para melhorar as leis humanas, nós estamos contribuindo para que a lei divina possa ser mantida. Quando levam a Jesus a mulher adúltera, eles dizem, mas está escrito na lei que nós podemos apedrejá-la. Sim, mostravam que eles conheciam a lei, então eles queriam que a lei fosse cumprida. Mas Jesus lembra a eles do que, sim, a lei de Moisés fala que vocês podem apedrejá-la. Porém, a própria lei de Moisés fala que é preciso amar ao próximo como a si mesmo. Então, nós não podemos ler só o trecho que nos convém. Nós não podemos ler só o trecho que nos interessa. É preciso ler o todo, é preciso ler o tópico. Então, é muito bonito andar na rua e olhar nos vidros dos automóveis. Tudo posso naquele que me fortalece, em se referindo à carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 13, lá o versículo 4. Só que ninguém entende que ele está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo, eu sei viver na abastança, eu sei viver quando eu tenho comida e um local para dormir, mas quando me falta o alimento, quando eu preciso dormir ao relento, quando eu preciso viver de forma totalmente aqui natural, eu também compreendo que é uma necessidade que era para o meu progresso. Mas isso as pessoas não colocam. As pessoas colocam tudo posso naquele que me fortalece, enquanto está tudo bem. Enquanto eu estou na alegria, nas conquistas, nas realizações, estou com saúde, tudo está fluindo muito bem. Quando nós encontramos as dificuldades, quando as vicissitudes do mundo vêm nos visitar, é esse o momento que nós devemos ver quanto de progresso nós já atingimos. Se nós vamos nos resignar e compreender que isso é para o nosso bem, ou vamos nos revoltar e blasfemar contra Deus. O homem, geralmente, não percebe nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentâneas que o atingem nos seus interesses materiais. Mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais admira os desígnios da providência, que do mal faz surgir o bem. São a tempestade e o furacão que saneiam a atmosfera depois de a haverem revolvido. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Então, muitas vezes, na nossa correria, na busca do imediatismo, desse consumismo desenfreado que existe hoje, nós não observamos as mudanças, nós não observamos as transformações que o mundo tem. Né? Então, é essa situação que ele está, é essa destinação do mundo e também dos espíritos que aqui estão. A tempestade, a chuva, que causa tanto transtorno, que causa tantas dificuldades, para muitos desastres, para outros catástrofes, ela é extremamente necessária. Também faz parte a lei da destruição. Então, a destruição para recomeçar, assim como é a morte. A morte é um tabu ainda nos nossos dias, mas faz parte da lei da destruição. É morrer para renascer, é morrer
para refazer, é renascer, é morrer para melhorar. Então, a tempestade, ela vem e retira todos esses miasmas, todas essas energias deletérias, todos esses pensamentos maléficos e perniciosos que hoje o mundo está vivendo. Então, torna a atmosfera mais saudável, torna a atmosfera mais respirável, tornando a nossa caminhada mais suave. Nos livros mensageiros, em um determinado momento, André e Vicente, ali, né, juntamente com Telésforo, ele fala exatamente disso. Ele fala, se aproximando da cidade do Rio de Janeiro, ele fala das dificuldades que eles encontram no ambiente. Como o ar fica pesado, como o ambiente se torna denso, exatamente por causa dos pensamentos dos encarnados, a maneira com que nós vivemos. Então, como ele diz, o progresso é em todas as áreas. Se nós, enquanto espíritos, procuramos nos melhorar, evoluindo, nós vamos aprendendo a vigiar o nosso pensamento, os desdobramentos, porque a palavra tem peso, a palavra ela é uma arma muito perigosa, porque a partir do momento que sai dos nossos lábios, não tem mais o que fazer, o estrago já foi feito. Então, toda essa energia, toda essa carga etérea que carrega, são aí dizimados, são assim liberados exatamente por essas tempestades, o calor, o sol que queima, a energia do sol colabora e muito para que essa energia negativa possa, então, ser determinante para a nossa caminhada. Eu vou direto, Cris, porque acredito que não vai ver, porque não vamos até muito tarde, tá? Mas se alguém precisar tomar uma água, fala. Tá, você quer ir direto, tranquilo, você que sabe. Então tá bom. Como a humanidade... Tchau. Eu só queria fazer uma pergunta. Tá. Desculpa, eu estava esperando o intervalo. Sebastião, tem uma coisa que eu acho que eu não entendi direito. Você falou que o princípio espiritual é orgânico. Então, ele começa do vegetal. Ok. Aí você fala que o mineral evolui também. Você fala até da tabela periódica. Eu não entendi bem isso. Nós começamos do vegetal. E o mineral evolui para quê? Para o vegetal e daí... Não entendi. Veja bem, nós temos tem duas coisas distintas. Né? Você tem um princípio espiritual e você tem um princípio inteligente. O princípio espiritual é a criação de Deus, é quando nós saímos da mão do Criador. Então, é a agregação de matéria, a agregação de partículas, é o mineral. Ele evolui, o mineral, ele evolui ali no seu número de prótons. O princípio espiritual, o princípio inteligente, ele é orgânico, é vida. Então, se tem vida, o mineral não tem vida. Então, o princípio inteligente, ele só pode se manifestar a partir do momento em que você tem uma vida orgânica. Então, sim, no princípio espiritual é do mineral, mas o princípio inteligente se manifesta no vegetal. É ali que nós começamos a ter vida orgânica. É a partir dali que nós começamos a morrer e renascer, a morrer e renascer. Aí até chegarmos ao chamado o reino vegetal completo ou complexo, que é onde você já tem frutos e flores. Então, todos os vegetais que já têm flores e frutos, eles já estão lá em cima na cadeia progressiva. E esses, como as gramíneas, os musgos, os líquens, estão começando a sua caminhada. É essa a situação. Então, não é que nós não fomos um mineral,
não tinha vida inteligente. O princípio inteligente ele está ligado diretamente à vida orgânica, a um princípio vital para nós. Ficou claro? Obrigada. Tá bom. Tá bom? Como a humanidade é constituída dos espíritos encarnados, progredindo estes, ela também progride. E da mesma forma que os espíritos não podem degenerar, ela segue sempre para frente, num curso evolutivo que um dia determina a modificação do próprio orbe que habita, motivo pela qual Jesus declarou que os mansos herdariam a terra, e quando o final dos tempos chegar, o evangelho será ensinado em todos os lugares. Aqui é só uma ilustração, porque Jesus sabe da nossa dificuldade de compreender e principalmente de cumprir a lei de Deus, a lei divina. Nós somos resistentes, nós não gostamos de sair da zona de conforto do nosso comodismo. Então, como nós não regimos? Então, o que ele está dizendo? A Terra vai se modificando. Nós já fomos um mundo primitivo. Quando Jesus esteve aqui entre nós, vivendo entre nós, numa forma humana, Jesus promoveu o planeta a um mundo de provas e expiações. Por quê? Porque, além do código da fraternidade, além do código do amor que Jesus trouxe, ele nos mostrou o conhecimento e a interpretação das leis divinas. A partir da vinda do Cristo, ninguém mais pode alegar desconhecimento. Quando os apóstolos perguntam a ele, aquela criatura que estava lá privada da visão, o cego, os apóstolos perguntam, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Para ele estar nessa situação. Jesus disse assim, nenhum nem outro. Ele está assim para que nele se manifeste a lei de misericórdia e do amor do Pai, o Criador de todas as coisas. Então, ali, Jesus traz para nós o ensinamento e nós passamos agora a ser responsáveis pelos nossos atos. Já sabemos das consequências do erro, do engano, do equívoco, de quando nós lesamos a criatura. Quando Jesus diz as bem-aventuranças em que ele se dirige aos encarnados e desencarnados ligados ao planeta, quando Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus não promete a terra o material. Jesus sempre fala do mundo espiritual. Jesus sempre fala da nossa essência de espírito. Por que então que ele promete a terra? Porque enquanto nós estamos evoluindo, enquanto nós estamos progredindo, nós precisamos do planeta para colocar aqui as provas que nós temos a cumprir, para as reparações que nós temos que fazer. A Terra regenerada, a Terra transformada em um mundo melhor, será a nossa morada. Nós vamos ter uma nova oportunidade na Terra regenerada, onde o amor vai prevalecer, onde o bem será algo natural e espontâneo para todos nós, onde o Evangelho já não sofrerá mais o preconceito de sermos taxados. Ah, você é espírita, você já vai bater tambor? Ah, você já é espírita, você já vai lá fazer isso e aquilo? Como se isso fosse de insignificância. Não, como se isso fosse um termo que nos ofendesse. Não, pelo contrário. Então, o Evangelho de Jesus não tem igreja, não tem templo. O templo do Evangelho, a igreja do Evangelho, porque o termo igreja quer dizer comunidade. Então, a tradução correta de igreja do hebraico é comunidade.
Então, o evangelho, a igreja, o templo é o nosso coração. É nós que temos que viver. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. É esse o sentido da lei do progresso. Mesmo que nós sejamos resistentes, nós vamos acabar sendo conduzidos pela maioria. Foi a ignorância do homem e sua incompreensão dos reais valores da vida que fizeram com que a ciência e a religião jamais se entendessem. Com o advento das luzes, é evidente que ambas, a ciência e a religião, se darão as mãos. Não mais estarão em campos opostos e unidas pelo mesmo ideal, determinarão na sociedade terráquea transformações que não temos capacidade de prover. Durante muitos anos, muitos séculos, a ciência fez de tudo para desacreditar a Deus, mostrando que Deus não existe, que tudo acontece porque tem que acontecer. Da mesma forma, a religião, por muitos séculos e séculos, tudo fez para tirar o mérito da ciência, mostrando que, na realidade, o conhecimento pertence a Deus, que não acontece nada se não for vontade de Deus. Com o advento da doutrina espírita, a partir do lançamento do Livro dos Espíritos, em 1857, a ciência e a doutrina, a ciência e a religião, então, se deram as mãos. Kardec estuda todo o magnetismo que já era estudado por Mesmer para as explicações das curas e dos milagres que aconteciam. Kardec entende que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E a ciência é fundamental na implantação da doutrina espírita. A diferença que nós temos que observar é que a ciência é limitada. A ciência, ela trata de fatos concretos, daquilo que pode ser tocado, daquilo que é palpável, daquilo que é ponderável. A religião não, a doutrina espírita não. A ciência, então, chega a um ponto em que ela não tem como avançar, ela não tem recursos, ela não tem mecanismo, mas a religião tem. Por quê? A doutrina espírita, através da mediunidade, através dos médiuns, como instrumentos, eles continuam trazendo essas informações, eles continuam trazendo e ministrando esses conhecimentos, e isso vai sendo explicado. Então, por isso que a doutrina espírita, com o lançamento do livro A Gênese, em 1868, então ali acaba o maravilhoso, acaba o sobrenatural. Os milagres estão todos ali explicados como lei natural, como algo que todos nós podemos fazer. É isso que está querendo dizer? Sim, quando Jesus disse: todos vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu faço e mais, ele está dizendo, quando todos vocês estiverem na condição crística, quando através do progresso, todos vocês estiverem como eu, responsável por um planeta, um co-criador de um planeta, que zela por todos os espíritos que aqui estão, vocês vão entender que tudo isso é lei natural. Sim, mas era preciso que a ciência avançasse. Sem a ajuda da ciência, sem a colaboração da ciência, para ali corroborar todos os experimentos, nós não teríamos como sair desse maravilhoso e desse sobrenatural. Então, ainda muitas religiões usam a ignorância como sentido de escravizar, como sentido de não perder os seus interesses e os seus privilégios. Porém, a sociedade em si, hoje, nós já modificamos.
hoje tem uma preocupação com o meio ambiente, hoje tem uma preocupação já com o reino animal, o consumo de carne, o consumo a poluição das águas, dos rios e tudo mais. Tudo isso é progresso. O que seria inviável e impensável há 100 anos atrás, 200 anos atrás, hoje qualquer criança, é só olharmos os espíritos que estão reencarnando hoje. Nós temos crianças hoje, e aí com 3, 4 anos, que têm a verdadeira alergia, né? São intolerantes à proteína animal, à lactose e uma série de coisas. Exatamente como falamos, o planeta está se transformando em regeneração. Então, muitos desses costumes bárbaros e primitivos já não estão mais sendo aceitos como naturais como eram. Podemos achar que a perversidade do homem é tão grande que parece que o progresso não se faz. Mas, se observarmos bem o conjunto, poderemos notar que ele avança, compreendendo melhor o bem e o mal, e o dia a dia corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso de mal para lhe fazer compreender as necessidades do bem e das reformas. O maior obstáculo ao progresso é o orgulho e o egoísmo. Isto relacionado ao progresso moral, pois o intelectual se processa sempre. Ainda que a saudade seja muito grande de quando presencialmente comparecíamos ao Grupo União, eram abraços fraternos, sorrisos cativantes, que é o melhor remédio que nós precisamos na nossa existência. Então, mas foi preciso acontecer esta pandemia para que nós pudéssemos refletir a direção em que nós estávamos tomando. Quando nós olhamos somente para a violência, quando nós olhamos somente para os desencarnes coletivos, para as famílias desamparadas, para as famílias que ficam muitas vezes atormentadas, dá de compreender a misericórdia divina. Da mesma forma, muitos dos irmãos que procuravam o União presencialmente aos sábados, a procura pelo Dr. Kenji, muitos deles queriam a cura, mas nós não vamos perguntar se eles estavam dispostos a deixar aquilo que os deixou doentes. Eu nunca ouvi o Dr. Kenji perguntando, escuta, mas você é espírita? Eu nunca vi a Cris, e não estou aqui puxando o saco, eu nunca vi a Cris falando, mas você é espírita? Não, o objetivo do Evangelho é consolar, é confortar, é esclarecer. Naquele momento, as dificuldades da criatura em ali comparecer, vencendo os preconceitos, vencendo as suas dificuldades, muitas vezes a família, arrastando os seus obsessores, chegando ali era abraçado, chegando ali era acolhido, consolado. Então, isso é progresso. Ninguém vai perguntar para a criatura o que não é. É disso que hoje nós sentimos falta. Então, nós tínhamos todos os nossos irmãos, os companheiros lá da União fisicamente, a cada sorriso que tínhamos, a cada contato de mão, o passe que ali estava, isso para muitos ainda se faz necessário. É difícil explicar que o tratamento através do YouTube, através do Facebook, através do Instagram, que também o que cura é o nosso desejo de se melhorar. O que cura é a certeza de que Jesus disse, onde houver 2 ou mais reunidos, aí eu estarei. Isso é progresso. Então, é essa situação. O orgulho e o egoísmo, essas duas chagas que ainda atrasam e muito a nossa evolução e o nosso progresso, serão suplantados, sim, serão vencidos exatamente com amor e caridade. Emmanuel, em o livro O Roteiro,
ele fala assim, da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento. Séculos e séculos correram incessantemente. A evolução é fruto do tempo infinito. Em O Céu e o Inferno, Kardec, todo espírito que se atrasa não pode se queixar senão de si mesmo, como aquele que avança tem todo o mérito do seu progresso. Isso aqui vai ajudar, Mônica, você a compreender o que ele estava falando. A sensação. As plantas têm sensação. A planta carnívora é uma sensação. Sim, ela se fecha, como tem as outras sensitivas, a dioné, que é a planta carnívora. São sensações, é a irritabilidade, é isso que ele está falando. Você sai dessa sensação para o instinto, que é o dos animais. É o reino animal. Do instinto do animal, nós passamos à inteligência. A inteligência já traz consigo sentimento. Sentimento e inteligência traz quantos bilhões de anos foram necessários para mostrar a nossa evolução. Então, quando Kardec diz que o espírito que se atrasa não pode se queixar, é aquele aluno que não prestou atenção à aula, que não prestou atenção no conteúdo, que foi mal nas avaliações e que chegou no final do ano, olha, você vai ter que repetir de ano. Refazer o curso porque você não atingiu a nota mínima necessária. Então, esse não pode se queixar. Foi a sua imprudência, foi a sua negligência. Enquanto aquele que tirou, não precisa tirar 10. Se tirar 10, ótimo. Se tirar A, como se diz, melhor ainda. Mas, se você teve a média suficiente, você prestou atenção na sua existência. Então, o mérito não é de Deus, o mérito é nosso, porque nós conseguimos perceber os benfeitores ao nosso lado, impulsionando-nos a seguir cada dia em frente. Os povos degenerados. A história mostra que alguns povos, ao ser convulsionados ao progresso, recaíram na barbárie. Isto pode ser compreendido, pois os espíritos que ali estão reencarnados neste povo degenerado não são mais os espíritos que antes reencarnaram neste povo. Tornaram-se mais adiantados e seguiram em frente. E outros espíritos tomaram o lugar. Existem raças rebeldes ao progresso, mas um dia se aniquilam corporalmente. O destino dessas almas rebeldes é chegar à perfeição. Deus não deserta ninguém. Os homens mais civilizados foram um dia selvagens. Então, essas raças que ele está falando, que existem ainda em muitos lugares, raças e povos com alguns costumes bárbaros, com alguns instintos primitivos, não são mais os espíritos originais. Como Deus cria incessantemente, esses espíritos que saíram do elemental e que agora fazem parte do nominal, estão nas suas primeiras encarnações, esses espíritos são colocados exatamente nesses povos, os chamados selvagens, primitivos. Então, não é porque na época dos bárbaros, na época de Gengis Khan, na época de Tamerlão, não são os mesmos espíritos. Os espíritos que lá estavam já avançaram, já progrediram e já estão em outros orbes. Mas os espíritos recém-criados, os espíritos recém-promovidos, são colocados nessas situações, exatamente para poder avançar, exatamente para compreender. Então, a troca dos espíritos, ela é constante. Então, o planeta Terra, não é que nós vamos dormir no dia 31 de dezembro, às 23h59,
1º de janeiro, às 00 horas, nós vamos acordar e o planeta vai estar modificado. Não, é aos poucos, é imperceptível essa mudança. Muitos dos espíritos que estão hoje desencarnando através dessa pandemia, eles esclarecimento quando passar a fase de transição, vão adquirir conhecimento e aqui retornarão na terra regenerada, na terra. Então, somos nós. É por isso que Jesus disse: os mansos herdarão a terra. E sejamos dignos dessa confiança e dessa contribuição que o Cristo nos oferece. Os povos que só vivem materialmente, cuja grandeza se firma na força e na intenção dos seus territórios, crescem e morrem, porque a força de um povo se esgota como a força de um homem. Aqueles cujas leis são egoístas atentam contra o progresso das luzes e da caridade, e morrem, porque a luz aniquila as trevas, e a caridade mata o egoísmo. Há povos que vivem de acordo com a vida da alma, e estes serão o farol de outros povos. Temos em Pilatos um grande ícone da Igreja Romana. Pilatos é a síntese do egoísmo. Pilatos seria uma tradução do egoísmo. Conhecedor que era das leis do povo, tinha informação de lavar as mãos. Ou seja, ele se preocupou somente com o seu cargo. Jesus é o símbolo da renúncia, do amor, da caridade. Então, é essa situação. Tudo que é material se transforma, tudo que é material acaba, tudo que é material tem um fim. Tudo aquilo que é divino é para todos. Então, mesmo esses déspotas, mesmo esses tiranos, mesmo assim como foram os reis, assim como foram os imperadores, os príncipes, tudo isso hoje já não existe mais. Porque a lei divina, o progresso já não comporta mais esse tipo de espírito. É claro que nós vamos ter sempre aqueles que têm mais conhecimento, tem aqueles que recebem a incumbência de dirigir uma comunidade, uma pleiade de espíritos. Sim, o livro dos Médiuns traz cientes e conscientes do mandato que lhes foi confiado. É a autoridade de zelar pelos seus tutelados, oferecendo saúde, segurança, educação e bem-estar. O progresso não reunirá a humanidade em uma só nação, pois isto seria impossível devido aos climas diferentes e necessidades diferentes. Porém, a caridade, que não tem fronteiras, será a base da humanidade. E os homens viverão felizes e em paz. Então, não temos como ter somente uma nação como o Império Romano queria, como o Império Bizantino preferiu, ou como o Império Persa, que foi os maiores. A ideia era de que todos se concentrassem em torno do Evangelho. Uma só nação em torno do Evangelho, mas não de raça, de casta. Nós temos climas diferentes, necessidades diferentes, os valores, princípios ainda muito diferentes entre si. Não temos como nós criticarmos os costumes e as tradições dos esquimós. Da mesma forma que não podemos criticar quem vive no Havaí. Os esquimós estão sempre parecendo um guarda-roupa ambulante, devido às suas necessidades. No Havaí, se nós olharmos materialmente e fisicamente, parece que estão ainda no primitivismo, porque roupa, o calor escaldante não assim permite. Mas a caridade e o amor, isto é universal.
Então, é nesse sentido que nós temos que entender o progresso. É de acordo com a necessidade de cada povo e de cada região. Onde estão as conquistas violentas de Alexandre Magno, Júlio César, Napoleão, Hitler e outros adeptos da força bruta? Já as conquistas obtidas pela irresistível suavidade, pela mansidão e pelo amor, como as de Jesus, Francisco de Assis, Gandhi, poderia colocar outros, tá? Continuam e continuarão em muitos e muitos milhões de corações. Se os homens, e por consequência os povos, compreendessem e aceitassem a lei de causa e efeito, viabilizada pelo mecanismo da reencarnação, agiriam de outra forma. Por outro lado, quando não é pelo amor, é pela dor. Então, todos esses, como falamos, todos esses imperadores, todos esses déspotas, todos esses conquistadores, todos eles se perdem na história. Mas Francisco de Assis, Irmã Dulce, Dom Helder Câmara, Francisco Cândido Xavier, são referências para todas as criaturas. Francisco Chico não é uma referência só para nós espíritas. Chico é uma referência de renúncia, de amor, de dedicação, de resignação, de comprometimento. Por outro lado, nós temos as criaturas muito ainda preocupadas com as coisas do mundo, com a porta larga, os seus equívocos e os seus enganos. Então, o progresso vai nos mostrar exatamente esta situação. A violência, ela precisa ser superada, e somente através do conhecimento. Se as leis humanas fossem, ao invés de nós termos leis para punir quem faz algo errado, se nós tivéssemos leis que premiassem quem faz o bem, quem pratica a caridade, talvez o mundo fosse muito melhor do que hoje ele está. A civilização é um progresso ainda incompleto, pois o homem não passa subitamente da infância para a maturidade. Não se pode condenar a civilização, e sim os que abusam dela. Quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência, a civilização se depurará, fazendo desaparecer os males que tenham produzido. A civilização não produz todo o bem que poderia, porque os homens que formam esta civilização não se encontram em condições ou dispostos a fazer o bem. Aqui é só uma síntese de um desenho que fez parte da nossa vida, da nossa existência. Mesmo se tratando de um mundo primitivismo, eles tinham toda uma coletividade, eles tinham amor, já tinham uma preocupação com os animais, com o meio ambiente, o que mostra que os benfeitores, que os missionários do Cristo estão sempre entre nós. Então, a moral, sempre que se fala de moral no Evangelho, é moral caráter, é personalidade, é princípios, são valores de que a civilização precisa. Então, quando ele está falando, quando todos nós fizermos o bem naturalmente e sem interesse, quando a mão esquerda não souber o que a direita está fazendo, nós então estaremos prontos para sermos aí as ferramentas de que o Cristo precisa. Nós já seremos capazes de refletir a lei divina, a misericórdia do Pai e o amor incondicional do Mestre. Civilizar é melhorar as condições materiais. As condições materiais, culturais e morais em que se vive. Algumas pessoas condenam o desenvolvimento da civilização, a tecnologia, a ciência e os seus benefícios, como nós explicamos. Os problemas não estão no desenvolvimento da civilização e nem da tecnologia, mas sim no uso que o homem faz desses recursos. Exemplo: um avião transporta pessoas e coisas.
mas também é usado para guerra, para o contrabando. A tecnologia nuclear produz energia para melhorar a vida das pessoas, mas também é usada para fazer bombas. Então, não é a tecnologia, não é o desenvolvimento, não é o progresso, é o uso que nós estamos fazendo deles. O celular hoje, eu gostei muito da colocação que uma amiga, né, espírita fez. Ela falou: hoje o celular é um obsessor de bolso. As pessoas hoje, a grande maioria, estão sendo obsidiadas por esse pequeno aparelho que veio para facilitar a nossa vida. Então, cuidado com o que nós estamos fazendo, com o progresso que também estamos adquirindo. Só poderemos nos dizer civilizados de fato quando tivermos banidos da sociedade os vícios que a desonram, como o egoísmo, a cobiça e o orgulho. Vivermos como irmãos, praticando a caridade e o amor, quando os hábitos forem mais intelectuais e morais do que materiais. Até que cheguemos lá, poderemos ser, no máximo, povos esclarecidos, a caminho da efetiva civilização. Uma civilização exprime o estágio moral da maioria dos homens que nela vivem. Então, quando muitos de nós criticamos aí quem está no poder, quem está no cargo, quem está na direção, os sacerdotes, os clérigos, né? Os oradores, os escritores espíritas, os instrutores, os trabalhadores, quando nós nos arvoramos em criticar, nós esquecemos que nós contribuímos para que essas criaturas lá estejam. Nós necessitamos, muitas vezes, desse endeusamento, de colocar as pessoas, enxergando nelas qualidades e virtudes que elas não têm. E se a criatura não estiver muito preparada, pela própria fascinação, pelo próprio elogio e a vaidade, ela começa a acreditar que ela realmente merece. Então, civilização somos todos nós. Por enquanto, como ele diz, né, nós somos esclarecidos, mas nós caminhamos para esse estágio moral. Hoje, nós já somos muito, mas muito melhores do que éramos há 20, 25 anos atrás. É comum as pessoas terem a sensação de que hoje as coisas estão piores do que ontem. A violência, a corrupção, a saúde pública, a promiscuidade sexual, as drogas, e isso não é verdade. Hoje somos e estamos muito melhores do que ontem. O homem jamais regride. O progresso é a lei natural. Hoje é melhor morar numa comunidade, numa favela, é o texto do Divaldo, tá? Por isso que eu mantive. Hoje é melhor morar numa comunidade, numa favela, do que ser um rei na Idade Média. Para cada um que critica a corrupção, para cada um que fala aí da política e de tudo isso que hoje nós estamos atravessando, as casas espíritas, como União, estão aí procurando levar o alimento material e o alimento espiritual a todos aqueles que se encontram em dificuldade. Então, as pessoas fazendo o bem existem em muito maior número. É que o bem é silencioso, é que o amor não precisa estar em evidência, ele precisa ser útil. A influência do espiritismo na comunidade. O espiritismo, ele vem destruir o materialismo e fazer com que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Somente através de uma vida presente melhor é que o futuro poderá ser melhor. O espiritismo ajuda o espírito a se melhorar através da compreensão de que a vida não acaba com a morte do corpo físico. E o progresso é uma constante. O espiritismo é uma luz que clareia o caminho, ajudando-nos a suportar nossas provas com paciência
Ela é a que tem as respostas que satisfazem as nossas necessidades. Não pergunte à doutrina espírita o que ela pode fazer, ou duvidar da doutrina espírita, pelo que ela não pode provar, é um sinal de ignorância. É muito melhor olharmos aquilo que ela nos proporciona, em termos de consolação e em termos de conforto, de compreender de onde viemos e por que estamos na Terra e qual é a nossa destinação. Qual a relação entre o progresso espiritual, progresso intelectual e o progresso moral? A inteligência e a moralidade são atributos do espírito. Portanto, o espírito realiza o progresso espiritual e progride em qualidades intelectuais ou morais, ou ambos. Então, o progresso espiritual é a nossa caminhada, é a nossa destinação. O progresso intelectual, todas as vezes que buscamos informação e conhecimento. E o progresso moral, todas as vezes que compreendemos as leis morais às quais nós estamos sujeitos. Progresso moral é não fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que fosse feito a nós. É o não julgar para não ser julgado. Então, nós caminhamos sempre nesse tríplice sentido, intelectual e moral. Podemos concluir, então, que a evolução é uma imposição psíquica, é uma lei natural. O progresso do espírito humano e, por consequência, o da humanidade é inexorável. O progresso é individual, porém, ninguém progride sozinho. Tudo que constitui o homem de bem ou o perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com seu semelhante. Se nós ficássemos sozinhos em uma ilha, nós não estaríamos evoluindo. Pelo contrário, porque nós não aprendemos a caridade, nós não aprendemos a dividir, a auxiliar, a colaborar. Então, é isso que ele está falando. O progresso é individual, mas no meio coletivo. Mais uma vez lembrando, a nossa necessidade de viver em comunidade. Viver hoje recluso, viver hoje uma vida monástica é muito mais egoísmo do que aí uma devoção a Deus. É fugir da responsabilidade. E nós, assim, não progredimos e não avançamos para melhor servir. A reencarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual, pela atividade obrigatória do trabalho. Ao progresso moral, pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. Todas as almas são perfectíveis e suscetíveis de educação. Devem percorrer os mesmos caminhos e chegar na vida inferior à plenitude do conhecimento, da sabedoria e da virtude. Não são todas igualmente adiantadas, mas todas hão de subir cedo ou tarde. Então, para ensinar, basta ter conhecimento e informação. Para educar, é preciso praticar, é preciso vivenciar, é preciso professar no dia a dia aquilo que nós estamos, então, falando. Saímos de um primitivismo, da conservação da espécie, passamos pela civilização, pela comunidade, pela responsabilidade. O progresso vai nos impulsionar, vai fazer com que nós sigamos sempre em frente, muitas vezes contra a nossa vontade. Aí está o nosso progresso enquanto corpo físico, desde os austrálio, para quem não está conseguindo ler, os austrálios pitecos, os homens hábiles, o homem erectus, os homens sápios pré-neandertal, o homem sápios, e chegamos nos sápios, que é os nossos antecessores mais diretos.
E aí estamos nós, na nossa caminhada evolutiva, em direção à casa do Pai. Já não mais como filhos pródigos, mas como colaboradores do Mestre querido, neste planeta bendito que ora nos acolhe. Caminhamos espiritualmente, caminhamos moralmente, avançamos sempre em direção ao Pai, seguindo o caminho que é Jesus, sustentados pelo pão da vida, que é o Cristo. E que Ele nos abençoe, hoje, amanhã e sempre.